Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Na edição de hoje nós temos várias reportagens especiais. Nos primeiros blocos eu mostro a refiliação de Cícero Firmino da Silva, o Martinha, secretário de Trabalho de Santo André, presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, a sua refiliação ao Partido dos Trabalhadores. Uma solenidade muito bonita que superlotou os salões do 1º de maio em Santo André. Lá eu também conversei com os prefeitos Carlos Grana de Santo André e Luiz Marinho de São Bernardo, que saudaram a volta de Martinha ao PT. Ainda neste programa a gente fala de acessibilidade. Do lançamento do programa Citabus Acessibilidade, eu converso com o secretário municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida de São Caetano do Sul, Tiago Tortorello. E também converso com um deficiente visual, isso mesmo, um cego, Luiz Eduardo Porto, que é o mentor e o criador desse programa que vai facilitar, já vem facilitando em muito a vida dos deficientes visuais de São Caetano do Sul. Neste programa ainda eu tenho uma entrevista especial com o Dr. André Evaristo Marcondes César, cirurgião de coluna. Para concluir o programa de hoje, eu tenho 2 blocos de entrevistas com o secretário municipal de Comunicação Social de São Caetano do Sul, jornalista Fernando Scarmelotti. Ele fala do novo site da Prefeitura e fala também da Sanca TV, ou seja, muitas informações importantes que eu tenho certeza de que você vai curtir, vai aproveitar e vai apreciar. Antes de começar o programa, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e em 30 segundos está de volta. Até já! Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a gente acompanha aqui no 1º de maio em Santo André um grande ato pelo retorno de Cícero Firmino da Silva, secretário do Trabalho de Santo André, presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, ao Partido dos Trabalhadores. Martinha, uma grande festa, seja com a estrelinha aí no peito, a volta ao partido é uma festa para emocionar, com tantos elogios, com tanta gente falando, né? É emoção muito grande, né? Seus nervos, como a gente diz, a flor da pele. Eu tive aí quase 20 anos dentro do PT, ajudei a fundar esse partido, junto com o Celso Daniel, Cicote e outros companheiros. Foi toda uma trajetória de luta, de dificuldade inicial. E hoje, retornando numa outra conjuntura, né, também a emoção é muito grande, né, a gente tem que agradecer todos os companheiros militantes do PT, que nesse período que eu estive fora sempre fui muito bem recebido, muito acolhido por esses companheiros, né, então é um momento assim muito importante para mim. Eu sempre em outro partido me via assim fora, né, daquilo que eu ajudei a construir, né, eu sempre disse, eu tive fora do PT, mas o PT estava dentro do meu coração. Portanto, era o partido que eu nunca deveria ter saído. Verdade. 2 prefeitos importantíssimos. Inclusive eu li o prefeito Carlos Grana falando que estava estendendo o tapete vermelho para a sua volta ao PT. O prefeito Luiz Marinho, que hoje é um dos principais líderes nacionais do Partido dos Trabalhadores, ou seja, gente de muito peso e que ao mesmo tempo te dá bastante responsabilidade nesse momento de refiliação, né? Joaquim, eu até falei aqui que era muito importante, né, esses 2 companheiros, tanto o Grana, o prefeito Carlos Grana, como o Luiz Marinho, foram muito importantes nesse retorno meu. Também não posso deixar de falar do companheiro Lula, que para mim é uma pessoa extraordinária, um homem público de uma qualidade muito grande, e eu também sempre votei nele em todas as eleições que ele foi candidato. Então acho que o momento assim foi um momento que encaixou muito bem, né? Eu acho que politicamente foi importante aqui esse retorno, eu estou feliz, estou alegre. Junto comigo vieram 100 e poucos companheiros e companheiras, né? Tem aí mais pessoas me ligando e falando, olha, gostaria de estar retornando juntos com você.
Então isso dá uma alegria, dá uma satisfação, a receptividade que a gente teve hoje aqui, né, com a presença dos prefeitos. Então, a categoria, né, metalúrgica, a diretoria do sindicato em peso aqui, eu vi o Fofão, que hoje é o presidente em exercício, o Sapão, o Espirro. Acho que não faltou ninguém da diretoria, do pessoal que trabalha com você. Isso também dá um respaldo muito forte, né? Isso também, né? Mostra que a gente, de uma forma ou de outra, os companheiros têm aí um carinho, têm um respeito, né, pelo trabalho, pela trajetória da gente, né? Então, quando a gente começou a debater essa questão do retorno, né, eu tive todo o apoio, né? Então, a diretoria do sindicato, os companheiros da Associação dos Aposentados, companheiros militantes das fábricas, companheiros militantes, né, as lideranças de bairros, né? Então, pessoal ligado aos clubes de futebol, da várzea, todo esse pessoal que a gente tem amizade, que a gente tem uma trajetória juntos, né, foram assim firmes, consequentes no sentido de estar aprovando, apoiando e retornando junto com a gente nesse momento o Partido dos Trabalhadores. Maravilha. Martinha, parabéns pela festa, 2.500 pessoas aqui no 1º de maio, não é para qualquer um. E sucesso aí nesse novo trabalho, você tem muito trabalho pela frente aí. Muito obrigado, Joaquim, é uma satisfação estar aqui falando com vocês, pelo público que nos assiste também, e dizer que nós estamos aí arregaçando as mangas e trabalhando bastante no sentido de busca de um país melhor, de um país com mais igualdade, de oportunidades, etc. Tá ótimo, obrigado. Cícero Firmino da Silva Martinha, presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, secretário do Trabalho de Santo André, de volta ao Partido dos Trabalhadores. Muito bem, depois de conversar com o Martinha, a gente citou o prefeito Luiz Marinho nessa festa importantíssima, 2.500 pessoas. Eu converso agora com o prefeito Luiz Marinho de São Bernardo do Campo. A volta do Martinha era mais do que necessária, né, prefeito? Para nós é um dia especial. O Martinha, toda essa turma que o acompanha no sindicato, acompanhou o Sindicato Metalúrgico de Santo André, que acompanha na Força Sindical, nunca deixou de acompanhar a nossa luta, nunca, nunca. Todas as campanhas acompanharam o PT. Na verdade, o nosso sentimento é que o PT nunca saiu do coraçãozinho dele, nunca saiu do sangue. Então é uma volta para casa que, na verdade, ele nunca saiu. Para nós é motivo de muita felicidade, de muito orgulho ter esses companheiros de volta no PT. Maravilha. Eu aproveito agora o prefeito Carlos Grana aqui, falando da volta do Martinha. Eu vou até pedir licença, passar na frente da câmera, falar, o Marinho tem compromisso agora? Só cumprimentar o prefeito Luiz Marinho pela sua presença nesse ato histórico da refiliação do Martinha e seus companheiros. Já está voltando para São Bernardo correndo. Um abraço, Marinho. Prefeito Carlos Grana, a volta do Martinha é mais do que um motivo de festa para o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é de um orgulho, assim, sem tamanho, né? Martinha, você sabe que nós somos companheiros desde o início da década de 80, né? Minha referência política, eu era muito jovem ainda, o Martinha já tinha uma experiência política, sindical, sempre me referenciei no seu comportamento, nas suas ações. Tivemos um período aí de desentendimento, né, Martinha? Que faz parte da política e da democracia. Se não tiver desentendimento, não tem democracia, né? As palavras dele foram muito significativas, né? O coração dele sempre pulsou no Partido dos Trabalhadores, nunca abandonou, em momento algum, o seu compromisso com a classe trabalhadora. E acho que o Brasil hoje está precisando disso, e o PT está precisando disso, né? De que a gente tenha mais compromisso de classe, né? Compromisso de que lado nós estamos, quem somos, da onde viemos e qual é o nosso compromisso. Então, o Martinha não tem palavras, hoje foi uma noite maravilhosa e estar ao lado dele, aos seus companheiros, à sua família, a Jane, aos seus filhos, foi de uma magnitude, né? Uma felicidade que o PT estendeu o tapete vermelho para ele hoje. Obrigado, prefeito Carlos Grana. Obrigado, Martinha. Prefeito Carlos Grana e o Martinha conversaram com você, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. O programa não acabou, não. Em 30 segundos a gente está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD.
ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e no lançamento do Citabus Acessibilidade, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o secretário municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida de São Caetano do Sul, meu amigo Tiago Tortorello. Mais um golaço, né? A Copa já acabou, mas a Secretaria continua marcando golaços aí em defesa das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, né, Tiago? Exatamente, Joaquim. Tem a Secretaria que é para a gente se concentrar nesse público. Sempre que aparece essa oportunidade de parceria, a gente está aí trabalhando forte para poder gerar uma comodidade, conforto, ou seja, uma independência maior para as pessoas com deficiência, né? Legal. E o resultado alcançado rapidíssimo. Eu lembro de ter estado aqui no lançamento do Citabus, que não era de acessibilidade, era geral para todo usuário do transporte coletivo da cidade. E o prefeito Paulo Piero, naquela oportunidade, falava, você também comentou isso, da necessidade de as pessoas aqui, no caso, mais especificamente os portadores de deficiência visual, os cegos, tem vários deles aqui acompanhando. A gente viu o pronunciamento do Luiz Eduardo do Porto, vou ver se eu converso com ele daqui a pouquinho. É fundamental isso para que você garanta cidadania para quem tem deficiência, né? Com certeza, Joaquim, você disse tudo. A gente está trabalhando, objetivando a cidadania dessas pessoas, né? Que às vezes o caminho para elas é mais difícil. E a dimensão tecnológica, né? Ela é uma dimensão que acaba sendo mais difícil de incluir a pessoa com deficiência visual. Então, esse aplicativo, há um mês atrás, ele foi lançado, precisamente no dia 11 de junho, e o áudio dele não era tão moderno, né? Ele tem o áudio lá, mas não era tão moderno como foi desenvolvido agora. Na verdade, ele não foi desenvolvido desse um mês para cá. Ele já estava sendo trabalhado antes, mas teve os ajustes finais aí para poder estar sendo lançado hoje. Então, como eu disse, né, ele acaba ampliando, né, para que as pessoas com deficiência visual também estejam incluídas. Além de todas as pessoas também. É muito cômodo, né, você saber a hora que vai chegar o ônibus, característica do ônibus, né? Aqui 95% dos ônibus tem a rampa, são adaptados, né? Então, é uma parceria muito boa que veio contribuir ainda mais para este público, né? Legal. Eu já baixei aqui enquanto vocês falavam, enquanto o Luiz Eduardo, até por sugestão do diretor da empresa que desenvolveu aí o software e tal, eu já baixei e vi como funciona fácil. Você baixa no teu celular, já tem a programação, coloca o endereço onde você está, ele localiza os pontos mais próximos, te fala, né? E aí que você fala da importância do som, quantos minutos tal ônibus vai demorar para chegar, você vê se é o teu ou não. Você não precisa ficar na chuva, não precisa ficar no sol, não precisa ficar, às vezes, sujeito a alguma ação aí de um meliante, alguma coisa, que quanto mais tempo você fica pode acontecer isso. Agora, o mais importante de tudo, disse o prefeito Paulo Piero no encerramento aqui, numa parceria com a aviação VIP, aviação Padre Eustáquio, totalmente a custo zero para a prefeitura. O prefeito até brincou com você no final, pode trazer mais parceria a custo zero que a gente está precisando, né? Como eu disse, eu não acredito em coincidência, né? Porque foi dito, uma boa coincidência, mas eu não acredito. Eu acho que as pessoas que buscam objetivos na vida, né, em geral, acabam se encontrando. Então, uma parceria maravilhosa aqui da prefeitura, né, da própria prefeitura, com a VIP, com a Citate, e com o Luiz, né, que, como disse o prefeito, sem ele seria impossível, né? É uma pessoa com deficiência visual, mas é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né? Então, e morador da cidade. Então, foi maravilhosa a parceria e vai ser ainda melhor, né? E uma ação totalmente inédita em termos de Brasil, porque a gente pode ter, ele falou aí de Recife já tem uma parte implantada, mas é o único município com 100%, a frota, você falou, 95% da frota adaptada, né? O próprio presidente aí da aviação falou isso aí.
e implantação do serviço em 100% da frota. Alguém pode falar, pô, mas São Caetano é uma cidade com 15 km², isso é fácil. Não é fácil, não. Exige dedicação, exige vontade política, que é uma coisa que às vezes falta nos administradores, e exige sensibilidade, né, Tiago? Com certeza. O prefeito frisou bem, essa parceria veio a custo zero, porque a empresa já tinha o GPS, não em todos os ônibus, mas eu acho que foi um custo muito baixo para ela, para a prefeitura foi realmente a custo zero. Essa questão de as pessoas dizerem que uma cidade pequena, né, porque tem a frota 100%, porque é cidade pequena, isso não procede, né? Porque há outras cidades que não são tão grandes, a área urbana não são tão grandes como São Caetano. E não é fácil. O crescimento vertical que teve nos últimos anos, não está sendo fácil você ter um planejamento e não esperar todo esse crescimento, né? Então, como você disse, não é fácil. Mas a VIP tem aí a 100% da frota, né, adaptada, 95%, né, tem a rampa para o cadeirante, porém ela não contemplava outras deficiências, só o deficiente físico, mas o deficiente físico também não sabia a hora que chegar o ônibus, né? Então esse aplicativo realmente veio para completar essa facilidade, né? Gerando mais comodidade, gerando mais conforto, não só para as pessoas com deficiência, mas para todo mundo, né? Maravilha. Tiago, a gente vai fazer uma outra entrevista, precisa falar de mais ações, porque a Secretaria não se resume a isso, tem uma série de outros trabalhos que eu tenho acompanhado e tenho visto, mas aí exigiria um programa inteiro. A gente vai fazer um outro dia. Parabéns por essa iniciativa, parabéns por esse projeto e conta com o programa para divulgar sempre essas boas iniciativas para a população. Tá legal. É uma honra, né, a gente tá aí podendo expor nosso trabalho, já é a terceira vez, né, que eu te dou uma entrevista. E a gente está à disposição, né? Como eu disse, São Caetano é a única cidade do ABC que tem a secretaria, então a gente não está fazendo nada mais do que o nosso trabalho. É claro que a gente faz com amor e a gente tem o apoio, né? Principalmente do prefeito, e apoio de parceiros maravilhosos que vão aparecendo na hora certa. Como eu disse, não existe coincidência. Se você faz com amor, objetiva, né, do fundo do coração, as coisas acabam acontecendo. Tá ótimo. Obrigado, Tiago. Até a próxima entrevista. Tiago Tortorello, secretário municipal das pessoas com deficiência física ou mobilidade de São Caetano do Sul, conversou com você no lançamento do Citabus Acessibilidade. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, como eu falei na entrevista com o secretário Tiago Tortorello, agora eu converso com o idealizador desse projeto importantíssimo, desse programa chamado o Citabus Acessibilidade. Foi por uma causa, às vezes, a gente briga com os políticos às vezes, Luiz Eduardo, dizendo que o político legisla em causa própria. Nesse caso, é uma legislação em causa própria, em causa de toda uma comunidade, mas muito mais do que justificada, né? Com certeza. A dificuldade que a gente tem para saber qual ônibus que está chegando no ponto é muito grande. Geralmente a gente depende de alguém para dizer que ônibus que é. Sim. Então, com esse aplicativo, eu já sei que daqui 2 minutos vai chegar o ônibus, né? 1 minuto. E fica muito mais fácil para eu conseguir pegar o ônibus que eu quero. Você fez uma apresentação muito bem-humorada, gostei da tua... Até estava brincando com o teu cão-guia aqui, que você falou que é o Harry Porto, né? E não é o Harry Potter porque ele é brasileiro, né? Tem 8 anos esse lindo cão. 8 anos. Né, ele parceirão de todas as horas. Parceirão, ele veio de Brasília. Ele fala português. Ele não fala, ele escuta em português. Os comandos são em português. Lindíssimo. Agora me diz uma coisa, você brincava dizendo o seguinte, que você teve essa ideia de tanto ter que levantar o braço e perguntar para o motorista, olha, esse ônibus vai para o Passo, esse ônibus vai para Goiás, esse ônibus vai para tal lugar, e aí não vai, aí espera mais um. Aí cansado desse exercício, falou, poxa, a gente podia pensar em alguma coisa em tecnologia
que informasse pra gente a que horas o ônibus vai passar, que ônibus vai passar, onde ele vai passar. Foi por aí, mais ou menos? Foi exatamente. Eu ficava 20 minutos num domingo, parado, de braço levantado, esperando o ônibus que eu queria. Parei de tudo, né? Desde ônibus, caminhão de lixo, graças a Deus que não parou, mas todos os ônibus ficavam lá, 20 minutos, levantando e perguntando, vai para tal lugar? E nada. Daí um dia eu parei e pensei, preciso fazer, será que tem jeito de desenvolver alguma coisa que facilite a vida de quem é cego e, no meu caso, para pegar ônibus? Daí eu parei e pensei e fui atrás para conseguir desenvolver esse aplicativo e hoje, graças a Deus, ele está aqui. Legal. Você é natural aqui de São Caetano, não? Vem de outra cidade? Eu sou de São Paulo, estou morando em São Caetano há 14 anos. A tua profissão qual que é? Analista de sistemas. Bom, então foi mais fácil pensar nessa solução aí da informática e a gente pode imaginar que venham outros projetos aí pela frente, né? Vai, até o Citabus mesmo, o Citabus Acessibilidade, ele vai continuar, ele tem ainda mais coisas para serem implementadas nele. Esse é só o começo, como eu falei, eu só peguei o ônibus, eu ainda não parei nele. Legal. Conta mais ou menos para o telespectador que quem não tem esse problema não consegue imaginar a importância de existir um aplicativo como esse. Eu falo isso porque eu sempre conto uma história e eu acho que a gente tem que dar esses testemunhos, até às vezes se autodenunciando. E no início dos anos 80, eu conversava com o ex-prefeito de Santo André, Dr. Newton da Costa Brandão, e ele me falava o seguinte, a gente dava uma volta pelo Paço Municipal, que ele ia começar a trabalhar com calçadas acessíveis, com rampas. Isso faz mais de 30 anos. Eu, na minha ignorância, perguntei assim, mas prefeito, mas tem tanto cadeirante assim em Santo André que a cidade precise investir dinheiro? Ele falou, primeiro é o seguinte, tem, e ele não vai para a rua porque ele não tem condição. Depois, mesmo que tivesse um só, justificaria. Ou seja, conta para o nosso telespectador como funciona mais ou menos o Citabus Acessibilidade e como ele vai facilitar a vida de todos os cegos de São Caetano do Sul, os deficientes visuais. Eu vou resumir bastante, tá? Ele me dá a lista dos pontos de ônibus mais próximos de onde eu estou, ou de um endereço qualquer que eu digite, tá? Eu pego o ponto de ônibus mais próximo que eu quero, marco esse ônibus, ele me mostra todas as linhas de ônibus que vão passar lá. Eu marco as linhas que me interessam, não tem limite. Se naquele ponto passa 10 linhas, eu posso marcar as 10 linhas ou uma só, tá? Marquei essa linha, ele me monitora as linhas de ônibus em relação a esse ponto que eu estou. Então, vai passar um ônibus daqui 5 minutos, a linha B vai passar daqui 10 minutos, vai passar outro da linha A 15 minutos. Daí eu já me programo para saber que horário que eu vou para o ponto de ônibus, ou se eu já estou lá no ponto, eu já sei que vai chegar um daqui 5 minutos, então não preciso ficar fazendo sinal o tempo todo, eu já sei que não vai vir. E toda essa informação por voz? Por áudio, eu tenho como saber por áudio. Então esse é o começo do aplicativo, já é uma coisa que já facilita muito a vida da gente, né? São coisas pequenas que para a gente são feitas, que para vocês não é difícil de entender. Por exemplo, um leitor de dinheiro. A gente lida com dinheiro todo dia você tem que pegar uma nota, você paga alguém, né? Então, como é que a gente vai saber como é que é a nota? Tem aplicativos que a gente aponta a nota para o celular para a nota e ele já diz qual que é o valor dessa nota. Então são coisas que ajudam a nossa vida. Então coisas simples. Então esse aplicativo de ônibus é mais um que vai ajudar muito para a gente. Maravilha. Luiz, obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa e que você continue desenvolvendo esses projetos importantíssimos para o desenvolvimento da cidadania, que é mais importante. Obrigado e parabéns. Viu? Muito obrigado. Luiz Eduardo Porto, o criador desse Citabus Acessibilidade aqui, o projeto que vai melhorar a qualidade de vida de muita gente em São Caetano do Sul e com certeza no restante das cidades, porque isso vai se espalhando a partir do momento em que é divulgado. Eu agradeço a tua atenção, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e em 30 segundos está de volta. Até já! Revista começa com R. Regionalidade também. Não R.
Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores, e nesse bloco a gente conversa com o Dr. André Evaristo Marconde César, especialista em cirurgia de coluna. Doutor André, obrigado por nos receber aqui. É um prazer estar aqui novamente. Ótimo. Doutor André, eu sei que o senhor tem uma especialidade em tratamento minimamente invasivo de hérnia de disco. Perfeito. E esse procedimento tem tido avanços significativos. Fala um pouquinho desses avanços. Então, assim, o que a gente hoje no quesito tratamento de cirurgia da coluna, realmente a gente está tendo avanços absurdos no tratamento. Hoje o que está mais em evidência aí na nossa parte clínica realmente são os procedimentos minimamente invasivos para tratamento das patologias discais e das artroses facetárias das estruturas da coluna. Como toda época de transição que a gente tem na medicina, a gente vem passando por mais essa época aqui, mas realmente os resultados são promissores aí para o futuro. Sim. O que a gente tem mais em termos de cirurgia minimamente invasiva, a gente teria que dividir mais ou menos em 2 grupos, o tratamento da dor crônica e o tratamento da doença discal propriamente dita. Tá? Então, nos tratamentos das doenças discais propriamente dita, o que nós temos mais em evidência é a cirurgia endoscópica. Então, procedimentos que já são consagrados aí na ortopedia em geral, então artroscopia para joelho, ombro, tornozelo, muito feito em atletas aí, pacientes de maior idade. Hoje a gente está fazendo esse tipo de procedimento por vídeo também na coluna com resultados excelentes. A grande vantagem desse tipo de procedimento é a incisão pequena, em torno de 1, no máximo 2 centímetros, e a rápida velocidade de recuperação do paciente. Muito maior do que aquela que você tem que abrir tudo. Exatamente. Não que a gente não tenha espaço ou não realize os procedimentos de maior gravidade ou de maior amplitude ou mais agressivos. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Certo. Porque os procedimentos minimamente invasivos, principalmente para o tratamento da dor, estão restritos a doenças em estágios iniciais. Certo. E como é que a pessoa pode identificar alguns sintomas para levar a esse diagnóstico precoce? Perfeito. Assim, dor na coluna, cervical, torácica, lombar é uma coisa que eu acho que todo ser humano já passou ou com certeza vai passar por esse tipo de dor. Então o que preocupa da gente não é aquela dor episódica de final de trabalho, após atividade física. O que preocupa pra gente é quando o quadro doloroso persiste por mais de 3 dias. Certo. Então se tiver um quadro doloroso que persista por mais de 3 dias ou uma dor incontrolável com aquelas medicaçõezinhas de mãe que a gente faz em casa, aí o ideal é procurar um pronto-socorro com atendimento de urgência e depois pedir um encaminhamento para um especialista de coluna, e aí a gente consegue dar uma olhada com mais calma. Maravilha. Agora, também tem avanços no tratamento dessa dor crônica. Exatamente. Então, Quais são esses avanços? Então, assim, hoje a gente tem basicamente 2 técnicas preferidas para tratamento de dor crônica. Todas elas são do que o pessoal fala de microcirurgia laser. Certo? Isso daí é um termo extremamente voltado para o leigo, porque na verdade a gente usa muito pouco o laser em si. É mais tratamentos de radiofrequência. Então são tratamentos relacionados a pulsos ou ondas pontuais de calor. Então esses tratamentos, em alguns casos, consistem de denervação. Então você está única e exclusivamente tirando a sensibilidade daquele local. Tá? Na terminação nervosa? Na terminação nervosa. Então, Joaquim, seria como um tratamento de canal. Certo. Você está com aquele nervo ali, você mata o nervo, a dor some na hora. Não quer dizer que o dente não esteja doente e não vai precisar de tratamento, mas você consegue um tratamento efetivo da dor. E você também tem esses procedimentos para tratamento de lesões anulares ou lesões intradiscais. Certo. Tá? Aí fica mais difícil da gente conseguir explicar para o público, não... Aí é só uma aula para médico. É uma aula para médico, mas assim, fica aí para população. Mas com certeza geral. a população pode saber que tem à disposição esse tipo de tratamento, que era uma coisa até pouco tempo atrás inimaginável. Inimaginável em termos de Brasil. Sim. E engraçadamente em termos de Ocidente.
porque esse tipo de procedimento já é extremamente difundido, agregado e já faz parte da cultura oriental há pelo menos 10 a 15 anos. Então nós é que estamos engatinhando e aprendendo com eles. E não tem nada a ver com a técnica de acupuntura, apesar de eles serem Não mestres. tem nada a ver com a técnica de acupuntura, Certo. mas também a acupuntura tem um papel importante aí no tratamento da Maravilha. patologias da coluna. Agora, o que é e como funciona um neuromodulador? Então, o neuromodulador é o maior avanço aí que a gente tem no tratamento da dor especificamente, certo? Então, em termos gerais, digamos que seria um chip introduzido dentro da coluna e próximo à medula do paciente. Dependendo da localização da dor e do estímulo doloroso do doente, ela pode ter colocada desde próximo à região cervical até o final da coluna lá embaixo. Esse chip vai ser ligado a uma máquina que vai modular, por isso o nome neuromodulador, os seus impulsos elétricos, coibindo ou estimulando os impulsos que possam te causar dor. Ele emite ondas. Emite ondas e é uma máquina externa programada que faz o controle desse estímulo da dor. Certo. Então, realmente é como você bloquear o impulso cerebral para aquela área doente. O resultado é fantástico. Os graus de complicações também são grandes. Você imagina a dificuldade de manutenção de um chip dentro do indivíduo. Esse então, chip vai ficar direto lá. vai ficar direto. Então, funciona para o pessoal aí que está mais acostumado com esse tipo de técnica, é como se fosse um marca-passo. Certo. Os avanços são fantásticos, os resultados são excelentes, mas precisa de um cuidado, precisa de uma precaução, precisa de uma regulagem de tempo em tempo. E ele fica com o aparelho também para emitir? O aparelho fica introduzido dentro da coluna do paciente. Também fica dentro. Exatamente. E para os pacientes, para os casos desesperadores, para os casos terminais, para os casos em que a ciência ainda não conseguiu achar uma forma eficiente de tratar com a dor desse doente, esses equipamentos ou esses dispositivos são os mais indicados. Certo. Mas a gente só usa realmente nos casos extremos. Mas nós temos muitos telespectadores, temos muitos pacientes que estão nesses casos extremos. Hoje a gente tem uma população muito grande de idosos que não conseguiram ter acesso à tecnologia que a gente tem hoje. Então eles têm acesso num período tardio. Certo. Então para esse tipo de paciente o neuromodulador é sempre uma opção aí com certeza ele viável. dá uma qualidade de vida. Melhora bastante a qualidade de vida a curto e longo prazo. Mas demanda cuidados e tem que ficar aí na mentalidade do pessoal, que é a nossa última opção. Tá certo. Agora, existe tratamento medicamentoso, não cirúrgico, né, para essas doenças discais. Quais são eles? Existem, e eu sempre comento isso com o pessoal, com meus pacientes e com a família, etc, etc e tal. A dor na coluna, os quadros de dor na coluna hoje são ou a primeira ou a segunda queixa mais frequente de dor em qualquer pronto-socorro ou serviço de urgência que você for. Então, dependendo da região demográfica que você for fazer a análise estatística, você vai ter mais dor nas costas do que resfriado comum, do que dengue, do que inúmeras outras doenças. Então, quando às vezes a gente usa o termo hérnia de disco ou doença discal, isso já causa um desespero na pessoa que está recebendo essa informação. Aí o nosso paciente vai e digita no Dr. Google. Dr. Google sempre é tragédia, gente. Isso é uma tragédia. Exatamente, O pessoal assim, acha que nunca descobriu é, tudo, né? exatamente, nunca é coisa boa. Então, 99% dos casos de dor e das doenças discais hoje a gente trata com tratamento conservador. Fisioterapia, acupuntura, como a gente já tinha até brincado anteriormente, pilates com avanços fantásticos, tá? Associado a exercício e terapia medicamentosa. RPG também? Para isso? RPG é excelente para o manuseio de pacientes mais idosos, tá? E crianças com deformidade, escoliose ou pessoas que precisam de melhora postural. Para o tratamento da discopatia, o principal realmente a longo prazo, até melhor do que uma cirurgia que a gente só usa em casos eventuais de urgência, é a atividade física regular de baixo impacto. Então seria natação, hidroginástica, musculação assistida, abdominal, pilates, alongamento, spinning para quem quer um gasto de energia maior. E aí, o pessoal vindo conversar com a gente tem inúmeras outras opções, cada uma para um quadro, cada uma para um paciente específico. Agora, doutor, o senhor falou de pacientes idosos, né, que normalmente os que são mais acometidos. Agora, crianças também têm dor em coluna, né? E como é que é isso e como é que se identifica e como é que se trata? A dor na coluna da criança, na grande maioria dos casos, ela não é nada. Então manha da criança, sobrecarga, algum pequeno trauma, eles têm dificuldade de verbalizar qual é o tipo da dor, qual foi o trauma, como foi o ambiente escolar.
Então, assim, não é porque uma criança tem dor que a nossa mãe brasileira tem que se desesperar. Certo. Tá certo? Mas tem que procurar o atendimento. Porque a gente consegue dividir em 2 grandes grupos. A grande maioria não é nada. O pequeno grupo em que a gente acha patologias mais graves em crianças, geralmente são patologias de maior gravidade. Então, nós temos aí as deformidades, tipo escoliose, persifose, lordose, e o que mais preocupa a gente pela morbimortalidade, os processos tumorais e as malformações congênitas. Certo. Então, a dor na criança, eu gostaria que ficasse esse recado para os pais, sempre tem que ser investigada. Se a gente é pai, e eu também sou pai, e a gente tem uma criança com problema, a gente corre atrás de um diagnóstico, por pior que seja aquele diagnóstico, a gente tem como tratar hoje. Certo. Agora, quando a gente é obrigado a carregar uma culpa de não ter conseguido um tratamento ou alguma ação mais efetiva para um filho nosso, porque a gente não foi atrás, a gente não pode ter. Então, todo pai que tiver um filho com qualquer dor, qualquer queixa, que seja repetitiva, que se persista por mais de 2 dias, ou mesmo que o pai esteja com aquela pulguinha atrás da orelha, aquela desconfiança, o ideal é procurar um especialista para fazer uma triagem. Agora, eu lembro de uma entrevista que a gente fez há um tempo atrás, os cuidados que se deve ter com mochila escolar, com excesso de atividade, esses cuidados têm que ser mantidos. Né? Esses cuidados têm que ser mantidos. Então, a mochila escolar, de preferência alça dupla, alça larga para melhorar a distribuição do peso. Hoje nós temos uma legislação que regulamenta até 5% do peso da criança deve ser carregado na mochila no pré-escolar, até 10% do peso da criança deve ser carregada na fase do escolar. Nós temos as opções das mochilas de rodinha. Nós necessitamos da colaboração das escolas para ajuste do tamanho das mesas proporcional ao tamanho do aluno, cadeira regulável em termos de altura, escolas mais modernas aí deixar o material escolar na escola. A gente discutiu no seu programa, inclusive, as novas tecnologias, tablets, esse tipo de coisa, livro eletrônico. Apesar de que isso, pessoalmente, eu sou a favor da tecnologia, mas ainda acho que a criança tem que ter o livro. Sem dúvida. E o caderno. Verdade. Doutor André, a gente tem avanços no tratamento cirúrgico da escoliose. Que avanços são esses? Esse é um tema bem interessante, é um tema que também, assim, junto com a parte de cirurgia minimamente invasiva, que é uma das partes que me encanta, o tratamento das deformidades também me encantam, até pela parte artística da coisa, certo, digamos assim. Então, esse tema me agrada bastante. Até cerca de 10 anos atrás, o tratamento da escoliose era desastroso. Então, a gente não tinha como corrigir uma deformidade. O melhor resultado que a gente tinha era estabilizar uma deformidade às custas de uma coluna dura, tá? E de dor futura na vida adulta do paciente. Hoje, a gente está tendo inúmeros avanços, não nos princípios de tratamento da escoliose, ou dos desvios, que são assim bem padronizados. Um exemplo para a escoliose ou para as curvas laterais, até 20 graus natação, de 20 a 40 colete, mais que 40 você opera. Então os princípios são os mesmos. Mas as técnicas cirúrgicas e os instrumentais permitem correções monstruosas e correções muito próximas da perfeição anatômica quando a gente trata curvas pequenas. Certo. Tá? As curvas maiores, e assim eu gosto de dar um exemplo quando eu estou pegando uma criança no começo do tratamento para chocar o pai e o pai ter noção da gravidade do que ele está tratando, o Corcundinha de Notre Dame da Disney seria um caso extremo de escoliose. Sim. Esses casos, até para esses casos, com os avanços cirúrgicos, instrumentais de alta tecnologia, instrumentais de ponta, até para esses casos mais graves, a gente consegue correções satisfatórias do ponto de vista estético, inclusive. Sim. E não só funcional. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para os telespectadores, que quando a gente fala de medicina atual, sempre entra o fator custo, certo? É uma discussão que tem se discutido muito o fator custo e quem paga essa conta. Mas é inegável que a qualidade do instrumental, do material e da instituição que você está levando o seu doente vão influenciar diretamente no resultado. Tá certo. Doutor André César Marcondes, ou doutor André Evaristo Marcondes César, por enquanto a gente fica por aqui. A gente vai ter outras entrevistas. Prazer enorme, sempre é um prazer. Espero que os telespectadores tenham gostado, tenho certeza que gostaram. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Doutor André Evaristo Marcondes César conversou com você. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já.
Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e nesta edição a gente vai falar sobre comunicação social. São Caetano do Sul completa 137 anos de fundação e ganha de presente várias iniciativas voltadas para esse contato com o morador da cidade, para essa troca de informações entre o poder público e os cidadãos. Um deles, eu considero um dos principais aí, é o novo site e também a Sanca TV. Para falar sobre essas iniciativas, eu converso hoje com o secretário de Comunicação Social da Prefeitura de São Caetano do Sul, jornalista Fernando Scarmelotti. Fernando, obrigado por me receber aqui no gabinete. Obrigado você, mais uma vez, estar com a gente aqui na Prefeitura. Ótimo. Eu falei do novo site, já acessei, a gente está vendo imagens dele aí na tela, tá maravilhoso, mas mais do que isso, ele tem toda uma proposta por trás. Fala um pouquinho desse site, Fernando. Logo que o prefeito me convidou para ser secretário, ele pediu que a gente fizesse o esforço total para a gente conseguisse fazer uma comunicação melhor com a população de São Caetano. E nós desenvolvemos esse projeto aqui internamente com a nossa equipe técnica e conseguimos aí, depois de 1 ano e meio, colocá-lo no ar, totalmente reformulado, um projeto do que há de mais moderno em arquitetura de informação, o que há de mais moderno em tecnologia para sites de governo. Tenho certeza que hoje nós temos em São Caetano do Sul um dos melhores portais de governo do estado de São Paulo. Tanto na parte técnica, na proposta técnica, quanto também na produção de notícias e na agilidade que isso vai proporcionar para o usuário, que a gente sabe que na internet, a busca pela informação, a gente tem que facilitar para o usuário. Então, quanto menos cliques ele dá, mais fácil ele vai conseguir atingir a informação. E essa é a principal proposta. Além do visual, que está totalmente reformulado, muito mais bonito de se encontrar notícia e se informar sobre a cidade. Maravilha, a gente está falando de comunicação, de tecnologia, o pessoal até ouviu o barulhinho aqui do celular, não tem como, porque a gente está ligado o tempo todo. E eu estava até vendo aqui, uma das preocupações, além dessa, e aí o cidadão pode ter acesso aos vários serviços da prefeitura, a questão da fazenda, quem tem lá uma questão de problema de débito, quando vem aqueles programas de refinanciamento, pode acessar, pode ter contato. Tem informação, você falou, e aí eu quero te cumprimentar, porque realmente a produção de notícias da Secretaria, eu já falei isso uma vez e repito, é intensa, é uma verdadeira redação de veículo de comunicação. Nós, que do outro lado da linha recebemos esse tipo de informação como subsídio para o nosso trabalho, recebemos uma informação de qualidade. Às vezes, você falou o site, em comparação com outras prefeituras, é um site mais avançado, porque às vezes você precisa de uma informação rápida, checar um nome, checar uma informação, checar um programa de governo para poder levar a informação para o telespectador. Em alguns você clica ali e aí tem que entrar em outro lugar e voltar e não sei o quê. Essa rapidez foi importante, mas você também teve uma preocupação com os deficientes, no caso deficientes visuais, que tem uma ferramenta que ajuda muito ao acesso, né? Exatamente, tem a ferramenta para deficiente visual, que a gente altera o contraste da tela, não é para o deficiente visual total, mas o parcial, ele vai ter uma condição de poder acessar essa informação, e também a linguagem Libras, com um bonequinho, o HandTalk, é um programinha que a gente está testando ainda, mas já é um avanço importante, porque não conheço um portal, um site de notícias que tem essa ferramenta, então a gente está disponibilizando isso. É bem didático, bem fácil, nós temos que pensar Essa em não todos. está no ar ainda? Já está no Já ar, tá no ar. já está no ar. Ah, preciso ver, não vi isso. Está bem legal. E as pessoas com deficiência vão poder também acessar as notícias, as informações do site através dessa ferramenta. Uma ferramenta, a gente tem que pensar, quando a gente está aqui no governo, em todos. Nas minorias que são pessoas que também querem as informações, precisam das informações, nós pensamos nisso com essa ferramenta. Maravilha, eu costumo sempre citar esse exemplo, mas a gente tem que repetir.
Eu falei essa questão da acessibilidade, eu comentei isso numa entrevista anterior com o Tiago Tortorello, secretário da área, que há mais de 30 anos, mais ou menos, eu conversava com o ex-prefeito de Santo André, Dr. Newton Brandão, na entrada do Paço. E ele me falava, isso era acho que 1983, por aí, 31 anos. A gente vai fazer as calçadas todas com rampas, a partir de agora, acessíveis. Você vê que as cidades ainda estão devendo isso para... Estão devendo, e a própria promotoria pública das cidades tem cobrado muito os prefeitos para que isso seja feito. Ele pensava isso há 31 anos e na minha santa ignorância, naquela época, não se discutia tanto a questão da acessibilidade. Eu lembro de ter perguntado para ele, mas prefeito, tem tanto cadeirante em Santo André que justifique uma política pública nesse sentido? Ele falou, vou te dar duas respostas. Primeiro, se tiver um só, já justifica. Agora, sabe por que você acha que não tem? Porque eles não têm acesso, então eles não saem de casa. Hoje, Exatamente. São Caetano tem uma frota de ônibus aí 95% adaptada, tem acessa, como é que chama? Bus, acessibilidade, né? É o Citabus Acessibilidade, que é o ônibus em ponto, que a gente tem um programa que foi criado junto com a VIP, o ônibus em ponto. E agora o site, né? Voltado também para os deficientes. Exatamente. O site realmente, não é porque foi a minha equipe que produziu todo o projeto, mas é um site de ponta. A população pode acessar sãocaetanodosul.sp.gov.br e verificar que ficou um material de comunicação, um produto de comunicação de ponta. A gente está colocando aí na tela sãocaetanodosul.sp.gov.br. Exatamente. E eu lembro, eu acompanhei toda a campanha eleitoral, todo o debate que se fez em torno das propostas para a cidade. Um dos argumentos que o então candidato Paulo Pinheiro usava muito no contato com a população era da transparência. A modernização do site vem ao encontro dessa política de transparência. Política de transparência e agilidade da informação, que além da parte de informação técnica do governo, em termos de programas de governo, também tem toda a disponibilidade dos cargos que são ocupados aqui na prefeitura, por quem está sendo ocupado, os salários de acordo com o Ministério Público, de acordo com o que o Ministério Público determinou para as prefeituras. Nós estamos cumprindo a risca. Então, além da questão da produção do produto site como informação jornalística para a população, também temos a questão da transparência com os atos e com o dinheiro público. Maravilha. Fernando, eu vim aqui para gravar um bloco, mas ainda nem falamos da Sanca TV, que é uma outra novidade. Exatamente. Eu vou te pedir licença para chamar um rapidíssimo intervalo comercial. Eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai trocar de canal. Na volta, a gente vai falar da Sanca TV e vai falar de outras políticas aí de comunicação, porque, como dizia o velho apresentador Chacrinha, né? Quem não se comunica se trombica. Em 30 segundos a gente está de volta. Até já! Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, como eu disse antes do intervalo, agora a gente vai falar de uma outra novidade que eu estou babando aqui. Eu gosto de televisão, estou fazendo televisão já há alguns anos, depois de quase 30 anos fazendo veículo impresso, né, Fernando? E olha... Você é referência em comunicação para todos nós. Não sei se boa, mas... Com certeza boa. Mas olha, eu adorei, porque sabe, tem algumas coisas que a gente pensa e não faz, ou tem o projeto e às vezes não consegue tocar adiante. Eu conversava muito, há alguns anos, com o então governador Orestes Quercia, que era do PMDB e do prefeito Paulo Pinheiro, e o Quercia sempre foi um bom papo, porque ele era jornalista também, tinha começado como colunista social, e o Quercia, eu sempre fui um cara de muitas ideias, e o Quercia às vezes me pegava no meu pé e dizia o seguinte: ter ideia é fácil, o duro é concretizar. Ainda mais no serviço público. Nossa, aí é complicadíssimo. Agora, você concretiza com a Sanca TV um sonho meu que eu já tinha falado para várias vezes, que eu acho que toda prefeitura tem que ter essa televisão própria. Tem dono de televisão que fica bravo, fala assim, vai estar concorrendo comigo, não tem nada a ver. É outra linha, é outra proposta, é uma proposta institucional, né?
Agora, conta um pouquinho para o telespectador como é que vai funcionar. Já está no ar? Já temos alguns monitores, até 15 dias aí a gente está instalando em 30 pontos. Quem vai poder ver a Sanca TV e o que a gente vai poder ver? Uma rede interna. O que é a Sanca TV? É uma rede interna de TV que nós criamos em pontos estratégicos da cidade, em pontos estratégicos do município, onde há maior circulação de pessoas. Então são próprios municipais, o pronto-socorro, Hospital de Emergências Albert Sabin, o complexo hospitalar, a rede de unidades básicas de saúde, fundo social, os centros de convivência da terceira idade, enfim, onde há mais circulação de pessoas. Nós estamos instalando esses monitores, ele funciona com a internet 3G, então a gente consegue acessar e colocar conteúdo ao mesmo tempo e uma agilidade muito grande, só com clique. Então a produção que vai para o site, a produção que vai para as redes sociais, para o perfil da prefeitura, a fanpage da prefeitura no Facebook. Também agora criamos mais essa ferramenta que nós vamos alimentar com conteúdo sobre a cidade. E junto com esse conteúdo da cidade, com notícias, os eventos, agenda cultural, vídeos, também vem o conteúdo UOL. No pacote que nós adquirimos, são notícias, a gente vai alternando essas notícias da cidade com notícias UOL. Notícias que estão no portal da UOL também serão disponibilizadas na rede. Quer dizer, o cidadão vai poder ficar bem informado não só acerca daquilo que acontece em São Caetano, com informação real e oficial, mas também com o noticiário abastecido por um importante portal, que é o UOL, da Folha de São Paulo, que tem toda uma tradição com o jornalismo, né? Exatamente. E o mais importante dessa rede é a agilidade que a gente vai ter. Então, no mesmo momento que a gente publica no Facebook, publica no site, né, o envio para a imprensa, que é automático, a gente vai ter esse conteúdo também nessa rede. Em 15 minutos da notícia pronta, ele já atualiza o sistema, uma atualização que vai de 1 a 14 minutos, ele atualiza nesse tempo, então a agilidade é muito grande. Dá quase que em tempo real, dependendo da importância do noticiário, dá para fazer isso aí. E a população vai ter esse ganho. Foi um pedido do prefeito, nós queríamos ter implantado antes, não conseguimos agora, o prefeito está bem feliz, me pediu isso o ano passado, nós tivemos que segurar por as questões que nós sabemos já em relação às finanças, mas conseguimos apertar um pouquinho e investir nesse projeto, nesse programa que tenho certeza que a população vai ter acesso muito fácil. Enquanto o paciente espera a consulta na UBS, ele vai ter ali na recepção o monitor disponibilizando todo esse conteúdo. E a produção todinha interna da equipe da secretaria? Todinha interna. Só essas notícias UOL que são alternadas, mas sim, a produção de notícias e conteúdo, prefeitura, cidade de São Caetano, nós aqui na secretaria produzindo com a equipe de profissionais. Maravilha. Eu imagino que vocês já tenham pensado em alguma coisa do tipo, por exemplo, você falou muito desses pontos de saúde, onde o cidadão está esperando ali para uma consulta, essa coisa toda. De repente também ter gravado uma pequena entrevista com um médico, com um especialista, também, e que vai dar dicas, um cardiologista, um dermatologista. Esse ponto, inclusive, foi um pedido do prefeito, que ele quer... É porque é a área dele também, né? Ele, como médico, né, preocupado com a saúde dos moradores, ele pediu, Fernando, além de você ter essas notícias do governo, eu gostaria que a gente disseminasse saúde, educação em saúde para a população. Isso ele me pediu. E nós já estamos trabalhando aí para produzir esse material. Até porque ele já vê que isso vai redundar em benefício na parte financeira também, porque quanto mais bem informada a população for e cuidar da saúde, vai usar menos o serviço de saúde da cidade. É a prevenção, não é só cuidar da doença quando ela já estiver avançada ou já instalada no indivíduo, né? A intenção nossa é promoção de saúde e a Sanca TV é um braço importante nesse processo. Eu lembro que a gente fez uma entrevista, não sei se foi no começo desse ano ou no ano passado, no finalzinho, sim, e que você falava, claro, que não tinha conseguido implantar todo o teu projeto de Secretaria de Comunicação exatamente em função das dificuldades financeiras, mas que você previa para esse ano alguns avanços. Estou vendo que os avanços foram muito maiores, acho que até superaram as expectativas, né? Exatamente. O trabalho, Joaquim, a gente é morador de São Caetano, eu que trabalho
na prefeitura, ou Câmara, Legislativo, Executivo, foi praticamente meu primeiro emprego com 18 anos, a gente tem um pouco de conhecimento do que a cidade precisa e conhece um pouquinho para fazer funcionar. Então, fizemos o projeto, eu particularmente estou muito feliz com o resultado, nós estamos conseguindo avançar bastante na área, conseguindo auxiliar que a gente divulgue as ações de governo, mas mais do que isso, que a população esteja informada do que está sendo feito, tanto em ação propriamente dita, quanto em serviços, que ela mesma usa, que a população mesma usa, que a minha família usa, enfim, que toda a cidade vai ter oportunidade de usufruir. E também a novidade, que eu não falei para ninguém ainda, mas vamos... primeira mão, estamos já na gráfica a prestação de contas completa do governo, a revista Prefeitura em Ação, que todo cidadão de São Caetano, todas as residências de São Caetano devem receber aí nos próximos dias. Prestar contas é mais do que um ato político, é uma obrigação. É obrigação, mas a gente pode falar, mas é propaganda do governo. Não, nós estamos prestando contas. Isso também é transparência. Quando você mora num prédio de apartamentos ou quando você tem uma sala comercial, você não paga o condomínio e todo mês recebe lá o relatório do que foi, do que não foi e tal. Isso é o que o prefeito está fazendo com o cidadão. Porque o cidadão, na verdade, é quem paga para que a cidade tenha essa estrutura. E a ele deve ser prestada conta. Fernando, o tempo de televisão é curto, mas a gente vai falar mais vezes. Obrigado pela entrevista, parabéns pelas iniciativas. Pode contar sempre com o programa para divulgar esses acontecimentos que são de vital importância para a população de São Caetano. Obrigado, Joaquim. E acessem, participem, estejam com a gente aí nas festas, nos festejos da cidade, nos eventos que nós promovemos, estejam sempre atentos aos meios de comunicação que a gente disponibiliza. Obrigado, Joaquim. Valeu, Fernando. Obrigado. Fernando Scarmelotti, secretário de Comunicação Social da Prefeitura de São Caetano do Sul, conversou com você. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. No programa de hoje, vocês curtiram muitas reportagens, muitas informações e por isso eu conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!